Oi, gente, boa tarde. Estou aqui feliz de estar aqui. Muito obrigada, né, Fernando, pelo convite. Fiquei feliz que vocês já tomaram um café, porque esse assunto é um assunto que muita gente não gosta de falar, né? Ao passador, deixa eu pegar aqui. É um assunto que, até no dia a dia do... Como é que passa aqui, gente? Aqui, tá. É um assunto que realmente as pessoas ficam... Tem um tabu em cima desse assunto, né, que é dinheiro. As pessoas ficam constrangidas muitas vezes de falar. Eu atendo pessoas, eu vou me apresentar, mas só adiantando, eu atendo pessoas, casais até, que um escondem do outro ali a vida financeira. É um assunto realmente que não está no dia a dia. Ninguém fala como que está a saúde financeira um para o outro, numa roda de amigos. Geralmente, quando a pessoa está muito bem, ela conta, mas quando ela não está tão bem assim financeiramente, geralmente ela guarda para ela, né? Então, hoje a gente vai falar aqui como cuidar do seu dinheiro e colher liberdade. Né? Então, me apresentando aqui um pouco para vocês. Ah, esqueci, tem isso. Quem que é a Grazi? Né? Eu sou Graziela Maziero, mas ninguém me chama de Graziela, exceto minha mãe, que está ali quando ela está brava comigo. Né? Desde pequena, eu associo o meu nome completo com algo ruim. Então, ficou sempre Grazi, porque pegou e eu prefiro o Grazi do que o Graziella hoje. Então, quem que é a Grazi? Né? A Grazi tem alguns títulos aí no mercado financeiro. Né? Eu sou consultora financeira já há 20 anos. Eu comecei muito nova, logo ali na faculdade. E tem algumas certificações, mas muito mais do que títulos, eu falo que a vida financeira, né, a saúde financeira mental, ela hoje é o que mais importa, né? E eu tenho como uma primícia de que eu sou uma pessoa que acredita que o Brasil ele poderia estar muito melhor se todos nós tivéssemos tido a educação financeira lá atrás. Né? Eu acredito que aqui a maioria tem mais ou menos a mesma faixa etária, vamos colocar assim para ficar bem, né? Mas eu acredito que a maioria que está aqui nessa sala hoje não teve nenhuma educação financeira dentro de casa ou muito menos nas escolas. Né? A escola nunca ensinou a gente sobre isso. Graças a Deus, hoje o MEC, né, já tem essa disciplina aprovada nas escolas. Então, as nossas crianças já vão ser diferentes da gente, porque elas já vão aprender desde novo, pelo menos alguma coisa ali sobre a educação financeira. E eu acredito que o país hoje, infelizmente, está do jeito que está, pela falta justamente de não termos tido isso lá atrás. E aí, quando eu fui chamada para palestrar sobre esse tema aqui, né, eu também sou cristã, eu converti há 3 anos, e aí veio esse tema, chamados a cultivar. E isso casou perfeitamente com o tema de planejamento financeiro. Né? Hoje, se a gente for pegar a palavra cultivar no Google, né, tem lá, cultivar é plantar com cuidados especiais, dedicar, empenhar-se em manter. E aí, quando a gente vê empenhar-se em manter, será que a gente está empenhando para manter aquilo que Deus está nos confiando, né? Deus está nos dando ali uma fonte de renda, né? A gente tem, todos nós aqui temos o que comer, temos o que vestir, graças a Deus. Mas será que a gente está cuidando bem do nosso dinheiro? Né? Aí eu coloquei essa bonequinha aí como se fosse um pé de dinheiro, né? Quem dera se a gente tivesse um pé de dinheiro em casa, fosse lá, regava e ele crescia e você ia lá e colhia ali o seu próprio dinheirinho. Mas, na verdade, se a gente for parar para pensar, é exatamente isso. A gente tem um pé de dinheiro, só que o pé de dinheiro ele precisa de cuidado. Né? E o pé de dinheiro que eu falo aqui é aquele salário que você recebe todo mês. Aquilo é seu pé de dinheiro. Ele pode crescer, ele pode multiplicar. Basta que você tenha tempo, né? Você tem que dar tempo para que esse dinheiro ele cresça, né? E tem que ter cuidado e paciência. E aí entra o ponto, né? Hoje, quando tinha um rapaz aqui que acho que era do agro, né? Que ele comentou, hoje para você colher um fruto,
né? Você precisa de ter um adubo ali necessário, você precisa de ter paciência, de ter cuidado. Eu estava até estudando, né? A pastora Raquel está ali, um dia ela comentou que adora tâmara. E aí, coincidentemente, a fruta, fruta, né? Tâmara, ela leva pelo menos 3 anos para poder ser colhida. Ou seja, as pessoas muitas vezes querem resultados imediatos, mas não querem ter o tempo da espera para poder ter essa colheita, né? Então, assim como um pé de qualquer fruta exige tempo, alguns menos, outros mais, como a tâmara, né? A gente também precisa ter esse cuidado, esse tempo e essa paciência em cuidar daquilo, né, que nos provém, né? Que é o recurso financeiro. Então, quando a gente vem na questão de mentalidade financeira. Esse é o terreno que a gente precisa de preparar, né? Eu já estudei aí, quem entende um pouquinho de mercado financeiro, tudo quanto é coisa de investimento, eu entendo, eu sei, tem propriedade para falar, porque eu estudei muito sobre isso. LCI, LCA, CDB, Selic, CRI, CRA, todas as sopas de letrinhas de mercado financeiro, eu consigo falar, mas eu fui aprender de verdade sobre mercado financeiro quando eu comecei a estudar sobre o comportamento financeiro. E aí eu falo que antes de cultivar é preciso preparar o solo da mente. O sucesso financeiro, gente, ele tem muito menos a ver com inteligência e renda e muito mais a ver com atitude e comportamento. E aí eu vou citar aqui só alguns exemplos para vocês de como que essa verdade ela é absoluta, tá? Eu conheço pessoas, né? Eu tive o prazer de trabalhar numa empresa, né? Durante 20 anos aí eu trabalhei em grandes bancos, em corretoras de investimento. E tinha uma pessoa que me ensinava muito lá, e acredite, não era o gerente geral da minha agência, não era o meu gestor, né? Era a copeira do meu trabalho. Ela me ensinou muito. Por quê? Ela me ensinou lá atrás, né, quando eu comecei minha carreira, que você não precisava ganhar muito para você conseguir ter uma vida próspera financeira. Ela tinha um salário mínimo de salário e ela já tinha a casa própria dela e estava construindo salas comerciais para alugar, para complementar a renda dela quando ela se aposentasse. Ela só tem a 4ª série. Alguém poderia falar, nossa, ela não tinha inteligência, partindo do princípio dos olhos do mundo, né? 4ª série, né? 4ª série, geralmente a pessoa não tem esse nível de conhecimento. As pessoas julgam dessa maneira, mas não para ela, que ela conseguiu, né? E eu tenho contato com ela até hoje, e ela conseguiu essas lojas, e essas lojas estão gerando renda para ela hoje. Então, ela tinha uma renda baixa, ela tinha pouco estudo e mesmo assim conseguiu prosperar. E aí a gente vem para o outro extremo. Quantas pessoas vocês conhecem que têm uma renda altíssima, mas que hoje não têm patrimônio, que não construíram nada, porque não souberam cuidar do dinheiro? E aí eu vou para quem ganha na Mega Sena, que ganha aquela bolada de uma vez e de repente está pobre de novo. Quem ganha no Big Brother, né? Não assisto, mas eu sei que tem muito dinheiro ali. E quantas pessoas ganharam ali e que perderam tudo novamente? E ali a gente vai para vários outros casos de pessoas que muitas vezes postam uma vida linda, maravilhosa no Instagram, mas tem lá 6, 7 páginas do Serasa. E aí o sigilo bancário não me permite, né, falar nada, mas a gente, assim, pessoas que são influencers aqui até da nossa cidade, né, e até do país, e que postam uma vida maravilhosa, regada de luxos, mas que na realidade ali, no extrato bancário, é outra, né? Então, mais uma vez, a gente tem que cuidar da nossa mente, porque o nosso comportamento e a nossa atitude são coisas que vão determinar o nosso futuro, e não quanto que a gente ganha. É claro que tem pessoas que já têm uma educação financeira e que ganham bem, talvez elas vão chegar lá com uma certa agilidade. Mas se a pessoa se perde no meio do caminho, ela provavelmente vai demorar, né, para poder reconstruir esse caminho. E aí, quando a gente vem para o cultivar, é agir com constância, mesmo quando não há frutos. Então, muitas vezes, a gente quer resultados imediatos e a gente
desiste no meio do caminho. Vários colegas falaram aqui sobre disciplina, né? Então, é necessário ter disciplina, mesmo quando você não está vendo ali o final das coisas, né? O patrimônio consolidado, vamos trazer para o mundo financeiro. Então, cultivar, né, é controlar, saber para onde o seu dinheiro vai. Quem é que tem medo de olhar para o extrato ou para o extrato cartão de crédito? Levanta a mão para mim. Aí, ó, tá vendo? Tem muita gente que tem medo, né? Fala assim, meu Deus do céu, que estrago será que eu fiz esse mês? Que estrago será que eu fiz esse mês? E aí tem até uma questão das finanças comportamentais, né? Antigamente, a gente tinha que pagar as coisas com dinheiro, no cash. E isso trazia uma certa dor da gente tirar aquele bolo de dinheiro para pagar uma coisa. Hoje, o dinheiro físico praticamente não existe. Então, o que acontece é que as pessoas não têm mais essa dor ao pagar alguma coisa, porque ela não está vendo o dinheiro sair. Ela só vai ver na hora que o extrato chegar. Ela só vai ver na hora que ela olhar ali o lis comendo ali na conta bancária. Então, nós precisamos saber para onde o dinheiro vai. Esse é o primeiro ponto para quem quer prosperar. A gente não pode ter medo de olhar. A gente tem que fazer a conta e falar, olha, tanto eu gastei com roupa, nem que seja uma vez por mês, gente, parar, porque a gente tem tempo para tudo. Mas a gente, às vezes, não tem tempo para fazer o mínimo, que é cuidar dos nossos recursos. Eu estava conversando ali agora, a gente cuida da nossa saúde física, né? A maioria se preocupa em ter um corpo bonito, e pela saúde, às vezes, também, né? De fazer uma atividade física. Procurem fazer uma dieta para ter uma saúde ali, procurem um psicólogo, um psiquiatra para cuidar da saúde mental, mas quantos de nós estamos parando 5 minutinhos, não dá em 5 minutinhos, mas vamos colocar meia horinha do mês para poder olhar para as nossas contas, né? Então, é necessário também que vocês cuidem das finanças de vocês. E cultivar é planejar, né? Dar um propósito para cada real. E aí, eu falo que, para quem não sabe onde vai, qualquer caminho te diverte, né? Essa é uma frase aí que todo mundo fala, e para o dinheiro é a mesma coisa. Se o seu dinheiro não tem um destino, ele vai ficar no meio do caminho com outras coisas, né? E aí, quando você pega, isso é muito claro, né? Se você pega o seu pagamento, né, e faz... eu brinco lá, né, com as minhas clientes que tem que fazer caixinhas, né, cofrinhos. Cada dinheirinho seu tem que ir para um cofrinho. E aí, se você não faz isso, sobrou dinheiro na conta, vão no japonês ali, o dinheiro não poderia ter sido usado para aquela finalidade, mas você senta, gastou lá R$ 500 no japonês. Ou por qualquer outra coisa. O colega contou que o testemunho dele, né, que ele gastava o dinheiro todo dele com farra e com bebidas e tal. Se você não destina o seu dinheiro para o lugar certo, ele vai para qualquer lugar. Então, é necessário saber para onde cada dinheiro vai. E aí eu posso até, né, dar esse ensinamento aqui, que existem métodos, né, para você organizar o seu dinheiro, fazendo com que 50% vá para a sua despesa fixa, 30% para a despesa variável e 20% obrigatoriamente ir para algum investimento. Né? Então, a gente criar essa disciplina desse 20%, né? Ter isso em mente, porque eu vou falar mais adiante o quanto isso vai impactar no futuro de vocês. Investir com o que se tem, não esperar o melhor momento. Tem pessoas que acham que precisam de muito para começar a investir, né? Precisa você ter disciplina e começar. É R$ 30, é 50, é 100, é 1.000, não interessa. Se você não começar, você nunca vai conseguir ter a liberdade financeira, né, que você tanto sonha. Cada escolha financeira é uma semente. Algumas florescem rápido, outras levam tempo, mas todas precisam de cuidado. E aí, igual eu falei, cada um tem seu tempo, não tem idade. Nossa, eu estou muito velho para começar. Não tem idade. Claro que isso é matemática, né? Quanto antes você começa, você vai criando uma disciplina, mais rápido você vai atingir, porque você começou mais novo. Mas não quer dizer que você atingiu determinada idade, e aqui eu estou falando, gente, de uma forma geral, né? Eu não conheço a capacidade financeira de vocês, mas com certeza a vida de dinheiro impacta na vida de todo mundo, né? O assunto dinheiro. Então, talvez não sirva para você que já está ali
consolidado financeiramente, mas serve para alguém que você conhece, né? Então, algumas pessoas vão levar tempo, mas o que importa é começar. E aí, outra coisa, né? Cuidado do processo. A colheita vem para quem permanece, mesmo quando o solo parece seco. E aí, eu volto a dizer que muitas vezes a gente está vivendo, o outro colega trouxe aqui, estamos vivendo uma era de imediatismo, né? As pessoas, hoje a gente está vivendo uma era de consumo sem consciência. Eu vi a notícia recente que a Black Friday desse ano bateu 35% a mais de vendas do que o ano passado. E, em contrapartida, eu tenho um número que 80 milhões de pessoas do Brasil estão endividadas. É um número curioso e que nos comprova que as pessoas estão comprando sem consciência. Se eu tenho 80 milhões de pessoas endividadas e a Black Friday superou 35%, as pessoas endividadas também estão comprando, né? Então, é um dado que assusta e que precisamos ter muito carinho quando a gente for comprar, né? A gente tem que sempre se perguntar, será que eu preciso disso ou será que eu só desejo isso? Eu sempre falo lá para as minhas clientes que espera 48 horas que você vai ter a resposta se você só precisava ou se você realmente... Porque isso é neuromarketing, né? O neuromarketing, ele fala que 90% das nossas compras são inconscientes. A gente compra na emoção. É o tal comprar no calor da emoção, né? Então, que a gente tenha essa consciência de esperar essas 48 horas para saber, será que eu preciso mesmo de comprar isso? Será que eu estou vendo um ali mexendo com o outro rindo? Eu acho que muita gente compra, né, na impulsividade. A comparação, né? Outro colega trouxe aqui a questão da comparação e hoje isso está cada vez mais cruel, vou usar essa palavra, na rede social. As pessoas expondo somente o que interessa para elas por trás, né? Pessoas que muitas vezes dão conselhos de casamento, mas o casamento está destruído. Pessoas que postam coisas de luxo, mas estão ali com a fatura toda em atraso. E isso é tão real, gente, que eu atendo casais. E assim, se tem uma coisa que eu prezo muito no meu trabalho é a questão da confidencialidade mesmo das informações, né? Obviamente, nunca expor ninguém, mas falando assim de casais, né? Eu atendo casais que antes, quando eu vi o Instagram deles, eu pensava assim, nossa, esse casal tá bem demais. Olha, nossa, que emprego bom que esse cara tem. Todo dia ele tá num lugar diferente e tal e aquilo. E esse casal me procurou para dar consultoria financeira para eles, ou seja, a realidade não era nada daquilo que eu estava vendo. Então, isso é muito comum. Então, que vocês também não se baseiem na vida do outro, na grama do vizinho, né? Porque a realidade não é como parece. E eu sou testemunha disso, viu? De presenciar vários casos desse tipo. E busca por resultados imediatos, né? Acabei de falar aqui, as pessoas, elas não querem pensar no longo prazo. Outro dia eu fiz um post, e aí um rapaz, que eu não sei quem é, nem de onde ele é, ele publicou assim na minha foto, eu não sei para que você está ensinando a guardar dinheiro, depois a gente morre e fica tudo aqui, a família brigando para ver com quem que vai ficar com o dinheiro, prefiro gastar tudo. E aí eu, né, com muita educação, eu tentei passar um pouquinho de ensinamento para ele, que ninguém está falando que a pessoa tem que parar de viver. Existe reserva. Eu não ensinei que o dinheiro tem que ter destino. Tem destino para o lazer também, né? Tem destino para a sua comprinha, para a sua Shopee, para o seu Mercado Livre. Tem destino para tudo, só que é equilíbrio, né? Então, não é que você vai guardar tudo para a sua velhice, mesmo porque a gente nem sabe, de fato, até onde a gente vai chegar. Mas a gente tem que ter esse planejamento, e aí eu vou contar aqui 2 casos rápidos, né, que é a questão do pensamento que a gente está vivendo aí do imediatismo e do curto prazo. Apareceu no Instagram esses dias aí para mim, porque como eu estou na área de finanças, toda hora aparece só coisa de finança. O algoritmo, né, ele entrega para mim muita coisa desse tipo de conteúdo. E aí viralizou um vídeo nos Estados Unidos de um senhor, né, um cara que
ele chegou no supermercado e se deparou com um senhor de idade. E aí ele perguntou para esse senhor, por que que o senhor está trabalhando ainda? E ele falou assim, porque eu não consegui me aposentar. Eu não lembro a idade dele, mas ele era bem idoso. Eu não consegui me aposentar, mas por que que o senhor não conseguiu se aposentar? Não, porque ele trabalhava na GE, ele expõe lá que ele trabalhava nessa multinacional, e a empresa desligou ele, logo no momento que a esposa dele estava com câncer. E aí, quando a empresa desligou ele perdeu o plano de saúde. Ele perdeu o plano de saúde, o seguro de vida que a empresa fornecia para ele, e ele se viu tendo que vender a própria casa para pagar a saúde da esposa, né, o tratamento da esposa. E aí, naquele momento, ele deu tudo o que ele tinha para cuidar da esposa. Ela viveu mais uns 7 anos e depois ela veio a falecer. E ele teve que ir trabalhar no supermercado para ele conseguir se manter, né? E aí esse vídeo viralizou, do rapaz fazendo essa pergunta, e eles conseguiram arrecadar $1.700.000 para poder fazer com que esse senhor se aposentasse. Lindo, lindo, lindo. Eu chorei até quando eu vi, ainda mais, né, que é um assunto que eu tanto prego. E aí, eu estava com a minha mãe esses dias no EPA, né, e tem um senhorzinho lá também. A história é muito parecida, só que ele era trocador de ônibus. Aí, a inteligência, né, tirou o emprego dele, ele não tem mais cobrador de ônibus. Eu até nem sabia que já tinha acabado com todos, ele que me contou. E ele falou, eu trabalhei 22 anos como trocador, aposentei, mas meu salário não dá para eu me manter, então eu estou tendo que trabalhar. Eu falei, quantos anos o senhor tem? Quase que eu fiz o vídeo também para ver se eu viralizava aqui também. Mas aí ele pegou e falou assim, 68 anos. Eu falei, o senhor pretende trabalhar até que idade? Ele, até os 80, minha filha, porque eu fiz as contas e eu tenho que trabalhar até os 80. Então, gente, essa é uma realidade. E aí eu convido vocês a toda vez que vocês forem no supermercado, dá uma olhadinha para vocês verem o tanto de idosos que tem no supermercado. E não só no supermercado, o mercado de trabalho tem contratado bastante idosos. Primeiro que eles são muito disciplinados, coisa que, infelizmente, nossos jovens não estão com a mesma responsabilidade, né? Estão vendo aí dinheiro muito fácil com a internet e não estão querendo tanto trabalhar. E aí, esse público ele tá sendo bem aceito, né, nas empresas, mas eles não estão lá porque eles querem, não. Eles estão lá porque eles não se planejaram, porque ninguém ensinou para eles o que era educação financeira. Então, isso é uma coisa que me choca muito e é uma coisa que eu acho que todos nós deveríamos de pensar no futuro, né? A gente tem que se organizar para a gente ter uma aposentadoria tranquila, né? O INSS, eu até falei no podcast lá do Fernando, são dados públicos, né? Que comprovam que provavelmente, não vou afirmar, mas provavelmente não teremos caixa para pagar as aposentadorias das próximas gerações, né? A gente está vivendo hoje em um mundo onde o autônomo, provavelmente ele não recolhe o INSS. Você pega aí o tanto de motorista de Uber, eles não recolhem, porque toda vez que eu entro no Uber, eu pergunto se ele recolhe o INSS, eles não recolhem. Então, quem que vai pagar a aposentadoria do próximo? Porque o certo seria o que eu pago para mim de aposentadoria, eu me aposentar com ele, mas não é assim que funciona no mundo previdenciário. O mundo previdenciário, eu estou pagando para quem está recebendo agora. E quem vai pagar para mim seriam os jovens. Será que os jovens vão pagar minha aposentadoria? Então, eu convido vocês a refletirem, né, sobre isso. Cuidar do dinheiro, fazer escolhas conscientes e abrir mão do prazer imediato parece até ultrapassado, mas é exatamente isso que vai construir a liberdade financeira que... não estou nem falando só de liberdade financeira, eu estou falando de se manter mesmo lá no futuro, né? E aí, né, para a gente finalizar aqui, quem permanece cuida, quem cuida cresce e quem cresce colhe. E aí eu convido também vocês a estudarem
com outro olhar o livro de Provérbios. Eu sei que tem muitos cristãos aqui, vários já leram a Bíblia de trás para frente, de frente para trás, mas eu não sei se com vocês acontecem isso, pelo menos comigo acontece. Toda vez que eu vejo eu leio a Bíblia, dependendo do momento de vida que eu estou vivendo, eu tenho uma leitura diferente. E eu posso ler o mesmo versículo em momentos de vida diferentes, que eu vou entender ele de outra maneira. Então, eu estou convidando vocês a ler o livro todo de Provérbios com o olhar para o dinheiro, com o olhar financeiro. Vocês vão ver que aula que é Provérbios quando o assunto é dinheiro. E aí, eu encerro deixando essa passagem de Provérbios 21:5, os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. E isso não sou eu, Grazi, falando, foi o nosso querido que escreveu há 2000 anos atrás essa passagem e que fique de reflexão para vocês. Eu deixo aqui também o meu QR Code com o meu Instagram, para vocês. A menina falou que adora supermercado, né? Outro dia eu soltei um vídeo lá dando dicas ela tinha que estar aqui para ela ver isso. Dicas no supermercado, porque o marido dela não tem paciência e ela tem, ela adora, né? Ela contou que ela adora ficar horas lá no supermercado. Então, eu dou dicas do dia a dia que ajudam a vocês a terem escolhas mais conscientes. Obrigada, gente.